Fala aí, Miraculous! Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir, dessa vez do episódio 13 da temporada 6, Yaxi Yosen. O episódio foi escrito pelo Thomas Astruc, pelo Sebastian Thibaudeau e pelo Winnie, que foi o Wilfred Payne. E vamos lá, o episódio já começa com um flashback da senhora Tsurugi durante o final da quinta temporada, ou seja, durante o último dia. Mais ou menos naquela cena em que o Monark, ele sente, né, que a Ladybug tá lá na mansão Agreste, que se destransformou, e vai pessoalmente visitá-la. E aí, a Tomoe pede pra ele raciocinar e tal, mas ele só não tá nem aí pra ela, desconecta a chamada. E levemente preocupada com a Kyoko, a Tomoe, ela liga pra alguém, que tem a voz feminina, né, e fala que o Gabriel a desconectou e precisa que ela vá até lá e seja os olhos e ouvidos dela. Provavelmente a Tomoe estava falando com a Cerise nessa ocasião, né? E aí, beleza. De volta ao presente, vemos que a Marinette entrega um pacote de chuquetes especiais para o gorila, que o Aiden vai comer no café da manhã. E enquanto ele come, ele vai encontrando algumas coisas, tipo, um desenho de uma casa de passarinho, o pacotinho de sementes e o apito para pássaros. Ele segue as pistas e acaba usando o apito para chamar uma pomba que tem numa casinha ali no quintal dele. E essa pomba tá com uma mensagem de bom dia, dizendo para aproveitar a comida, dizendo que ela ama o Aiden e tal. Ele fica muito feliz, manda um áudio agradecendo e decide que vai preparar alguma coisa para Marinette, para mostrar como ele a ama. O Plague até tenta dar algumas dicas. E o Aiden resolve tricotar pra Marinette, só que ele não tem talento pra isso ainda, o bichinho. E ele faz uma camisa, só que não parece uma camisa. Enquanto isso, a Kyoko, ela decide combinar de sair com o Félix, mas a Tomoe tenta proibi-la. E aí, ela até tenta tomar o anel da família de Tsurugi da Kyoko, mas ela se transforma em Ryuko pra impedir isso. E diz, não, pô, me deixa ser livre. Eu meio que fiz um favor. A Ladybug podia ter te delatado, podia ter contado que você era aliada do Gabriel e tal, que ele era o Monark, mas não fez. Eu a convenci de que você mudaria, que você ia se arrepender. E pensa bem, o Aiden não tem mais um pai, eu ainda tenho você, então por favor, não me faça me arrepender disso. Não me faça pedir pra ela mudar de ideia, não estrague tudo, não perca essa segunda chance que eu consegui pra você. E aí, a Tomoe só suspira, né? O Aiden, ele sente que a Marinette não gostou muito da camisa que ele fez, então decide preparar um bolo, só que o bolo fica todo queimado. E o Plague, ele tenta dizer, você vai mesmo dar o bolo pra filha do padeiro? E o Aiden, ela pode comer bolo todo dia, né? Os melhores da cidade. E aí o Plague tem outra ideia, e o Aiden leva uma costela bovina pela rua, só que um cachorro acaba roubando. E de volta lá na casa, né, da família Tsurugi, em Paris, nós vemos que a Tomoe retira os óculos e no lugar dos globos oculares ela tem olhos cibernéticos de robô. Então, muito provavelmente, né, ela os perdeu em algum momento. Tanto é que nós temos um flashback de quando elas ainda moravam em Tóquio, no Japão. Esse flashback é na época da segunda temporada, que o Gabriel liga para Tomoe pedindo ajuda para reconstituir o Miraculous do Pavão, para que a Natalie possa usar. Só que a Tomoe se recusa, dizendo que já foi um grande sacrifício e tal, para Kyoko. E aí que tá. Temos uma confirmação de que realmente a Tomoe foi quem usou o Miraculous do Pavão. E vocês devem estar perguntando, mas a Emily usou, o Colt usou, e ficaram muito doentes, a Natalie também usou, mas e aí? Como é que funciona isso? Bom, o Thomas Astruc respondeu nas redes sociais que, basicamente, o Miraculous do Pavão Quebrado, ele atacaria a parte do corpo relacionada à emoção que a pessoa tava quando criou o Sente-Ser. No caso da Emily, era amor. Ela usou amor para criar o Adrian, então o dano foi no coração dela. O Colt, ele queria meio que manipular, controle, essas coisas. Então a emoção que ele usou pro Félix estava mais voltada para a mente. Então foi o cérebro dele que foi atacado.
No caso da Natalie, bom, ela usou Miraculous várias vezes, por isso que a doença dela se agravou em várias partes diferentes do corpo. Primeiro foi nas pernas, né, que foi o maior dano, mas enfim. E quanto a Tomou, ela queria uma filha perfeita à vista dela, então foram os olhos. Só que a Tomou, ela não morreu porque ela retirou o órgão danificado antes que fosse tarde demais e substituiu com a tecnologia. Então ela enxerga, só que de forma parcial, ou seja, ela pode ver as coisas, mas ela usa óculos, né, e se passa por cega. Enfim, ela decide fazer um acordo com o Gabriel de que vai ajudá-lo, contanto que ele dê alguma coisa em troca. No caso, um pretendente perfeito para Kyoko. E foi aí mais ou menos que o Gabriel prometeu o Eren para Kyoko. E aí, de volta ao presente, a Tomou é trazida de volta pela Cerise, que veio visitá-la, e ela se transforma em Chrysalis ali na frente. Inclusive, esse é o visual. Eu fiquei um pouco confuso de início, mas eu tô me acostumando. E é até bacana fazerem a revelação aqui, porque meio que é a metade da temporada, é o episódio 13 de 26. Então foi bacana na cronologia pegar justamente esse episódio para mostrar o visual da nova portadora da borboleta. E aí a Chrysalis, ela veio visitar a Tomou porque ela tem um plano que vai ser benéfico para as duas. Basicamente, ela irá akumatizar a Tomou. E aí a Tomou vai atrás da Kyoko e do Félix, vai paralisar o Félix, engoli-lo, e a Chrysalis vai estar lá dentro. Então ela vai pegar o anel contendo a Amok do Félix para usá-lo como um espião. Ou seja, ela vai pegar o Amok lá, né? Vai pegar o anel da família Phaeton, ou melhor, da família Graham de Vanille, né? Vai esconder, guardar com ela. Então a Akumatizada vai dar um jeito, né? De deixar que a Chrysalis escape sem que ninguém perceba. Vai fingir que tá retomando o controle, vai se desakumatizar. E vai fingir que tá tudo bem, que tá arrependida e que não vai mais controlar a vida da filha. Sendo que, na verdade, ela e a Chrysalis vão estar controlando o namorado dela, o Félix. Porque aí a Tomou vai ter um certo controle sobre o que está acontecendo. E a Chrysalis vai conseguir informações sobre a Ladybug e o Cat Noir. Inclusive, no flashback da Tomou, eu esqueci de mencionar, mas o Gabriel até diz, não, você me ajuda e aí a gente usa o desejo pra, sei lá, restaurar sua visão, seus olhos. E ela, não, isso vai contra o reino. O reino é basicamente aquela sociedade secreta que a gente teve uma prevezinha em El Toro de Piedra, na cena pós-créditos. E sim, tá confirmado agora, né, que a Tomou também faz parte dessa sociedade. Mas vamos lá, ela aceita o plano da Cerise e nós vemos que o Félix se encontra com a Kyoko lá na estação de metrô, a Kyoko ignora a ligação da mãe e eles vão para a casa da Marinette. Porque eles estão com uma proposta, inclusive eles vão como Ryuko e como Argus e se destransformam, né? Inclusive aqui, ó, prontinho. E basicamente o que eles querem é que a Ladybug guarde os anéis deles no ioiô, porque aí eles vão virar campo de possibilidade, probabilidade, vão ficar seguros. Porque eles só vão existir enquanto ela for transformada em Ladybug. Ou seja, vai ficar lá armazenado no ioiô. No momento que ela voltar a ser Marinette, GG, não tem como ninguém pegar, a menos que deem uma de Flare Meetable, né? Inclusive, eles comentam com a Marinette que já tinham pensado em outras alternativas, tipo, esconder os anéis em algum lugar, mas no futuro vai que alguma empresa cavasse ali para construir e encontrar os anéis. Eles tentaram, sei lá, mandar para o espaço sideral, mas aí as radiações cósmicas ou o Sol iria acabar danificando o anel, ia dar ruim. Então realmente é a melhor opção que eles têm. A Marinette ainda tem péssimas lembranças do que aconteceu no final da quarta temporada. Ela se culpa por causa do Shadow Moth ter roubado os Miraculous. Mas o Félix não. Ele que assume a culpa. Ele tá arrependido disso. E aí, ok. Nessa hora, quem chega é o Adrian. Porque ele perdeu a costela bovina, mas ele trouxe agora costela de cordeiro pra Marinette. Inclusive, o Tom e a Sabine ficam muito felizes com isso. Só que aí que tá, quando eles vão pro quarto, a Marinette tá transformada em Ladybug. Então a Kyoko e o Félix meio que cobrem ela. Ela se transforma em Marinette de novo e
Eles ficam dando uma desculpa, tipo, ah não, a gente leu no mangá que esconder anéis no purê é uma tradição muito romântica, mas a gente veio até aqui pra saber sobre a Marinette, o que ela acha. Ela achou que foi uma péssima ideia esconder no purê, só que aí que tá. No momento em que eles entraram no quarto, a Marinette derrubou os anéis. Eles estão lá, que nem dois procurando. Só ficaram os quatro no quarto. Tom e a Sabine desceram pra temperar as costelas, né? O Eren encontra os anéis e meio que faz um tutorial de mágica que ele viu no YouTube pra fazer desaparecer. Obviamente o trio entra em desespero, mas o Eren revela, não, um tá atrás da orelha do Félix e o outro na mão dele. E aí o Félix fica pistolaço, dizendo que o Eren não devia brincar com essas coisas e que é pra ele devolver. Ele, calma Félix, relaxa. E como ele tá segurando o anel, o Félix, ele fica de boa, ele é controlado não intencionalmente. Só que antes que o Eren possa devolver as duas alianças, o que acontece é que a Tomoe, ela tava ligando pra a Kyoko não tava atendendo, então a Tomoe ligou pra Marinette, que atendeu, e a Kyoko disse, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero saber. Só que aí que tá, quem desliga é a Tomoe, ela só precisava saber, confirmar onde a Kyoko tava. E nesse momento, a Yaxi Yosen aparece cortando a parede do quarto da Marinette, paralisando o Félix, engolindo ele, e aí ela meio que já vai tentar, né, dar o fora dali. Só que dentro da Yaxi Yosen, a Chrysalis percebe que o Félix não tá com o anel dele, mas sim com o anel que era da Kyoko. E aí ela diz pra Yaxi, né, que o plano deu errado. E a Yaxi faz um scanner e percebe, ponto, a aliança lá, o anel tá com ele, vou pegá-lo. Só que a Marinette dá um jeito, né, de distrair lá, ela abre a porta, o Eren e a Kyoko saem correndo escada abaixo. A Kyoko, ela pega o anel do Félix, diz pro Eren ficar ali, que ela vai dar um jeito de distrair a mãe. E ela sai dali, o Eren diz, caramba, será que é isso? É que é ser romântico? E ele se transforma em Cat Noir. A Marinette percebe a distração lá de cima, né, que a Kyoko saiu correndo com o anel, se transforma em Ladybug para protegê-la. E aí, para proteger o anel do Félix, a Kyoko se transforma em Ryuko. Então, finalmente, depois de 3 temporadas, tivemos a transformação dela. Foi bem legal. E aí começa a luta no rio entre a Yaxi Yosen e a Ryuko, o dragão de água. Onde ela tenta, né, dizer, mãe, pelo amor de Deus, você escolheu o lado mal. Não, ele não é certo pra você e tal, eu que mando. Ela, não, pelo amor de Deus, me deixa. Enfim, as duas ficam lá discutindo. A Ladybug e a Cat Noir até aparecem na luta pra tentar ajudar, só que a Ultra Akuma não tá na espada, então não sabem onde tá, não podem meter um cataclismo nela porque pode dar errado. Então a única alternativa é tentar ser racional. A Chrysalis vê que o plano delas não vai dar certo, então pede pra ter uma rota de fuga. A Yaxi Yosen joga a Ryuko no rio e finge que tombou para abrir uma escotilha na barriga para Chrysalis fugir. E aí, uma vez que a Chrysalis escapou, ela pede, né, para dar seguimento ao plano. Então, a Yaxi Yosen finge que quebrou o controle, ela se desacumatiza e ela vai, pede desculpas para Kyoko, que se destransformou. A Kyoko perdoa a mãe, a Ladybug conserta tudo. O Félix volta ao normal, ele vai, abraça a Kyoko, devolve o anel pra ela, ela devolve o anel pra ele, eles se abraçam. A Ladybug concorda que assim é melhor, então provavelmente desistiram do plano dela esconder os anéis lá no Yoyo. O Cat Noir diz, isso é muito romântico e tal. E aí, de noite, nós vemos que a Marinette e o Eren estão lá jantando com o Tom e a Sabine. O Eren admite que ele não é tão romântico quanto a Marinette e tal. Mas o Tom diz, não é assim. A própria Marinette falou, não, eu que faço coisas estranhas, você pensa em coisas mais racionais. Isso é muito legal, eu gosto disso. E o Tom mesmo falou que ele deu um ótimo presente, porque, pô, os 4 estão ali jantando juntos, felizes, e o Eren é praticamente da família, então eles ficam de boa. Mas o episódio não acaba por aí. Por quê? Porque temos uma cena pós-créditos onde a Tomoe, na casa dela, entra num compartimento secreto, que é uma sala toda branca, e ela vai falar com a sociedade. Inclusive, eles confirmam qual é o codinome dela lá. E eles falam que o diamante antigo morreu e que eles estão recepcionando um novo diamante. E eles dizem vida longa ao diamante. Foi um bom episódio, galera. A luta realmente foi tipo 2 minutos. Foi lá pro finalzinho do episódio. Mas não foi o foco, né? Eu gostei que vimos mais da Kyoko, vimos mais da Tomoe. Tivemos respostas sobre ela.
Vimos que o Félix tá meio que se redimindo, né? Apesar daquilo que ele fez no final da quarta temporada e como ele agiu com a Ladybug na terceira. Mas vemos que ele tá tentando, né, evoluir, tá tentando ser uma pessoa melhor. Então, pelo menos isso conta, né? O Eren, novamente, eu tô gostando que eles estão desenvolvendo mais o personagem, embora seja aos pouquinhos. Eu tô gostando do desenvolvimento que ele tá tendo nessa temporada. Foi bacana finalmente confirmarem o visual da Cerise, que não mudou nada da quinta temporada pra cá. Tivemos o visual da Chrysalis, um pouco estranho no começo, mas eu tô acostumando já, tá bem legal. E é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensina para não perder nenhum vídeo novo. Fico com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e falou! No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.